Irmãos, tudo bem? A gente está estudando a Epístola de Paulo aos Romanos e tem alguns aspectos muito importantes que eu queria tratar com vocês num resumo dessa epístola. O primeiro aspecto é que essa epístola foi escrita por uma igreja que não tinha sido fundada por nenhum dos apóstolos. Então, Paulo, quando escreve essa epístola, não foi uma igreja que Paulo havia fundado, nem Pedro, nenhum outro dos apóstolos havia fundado essa igreja. Provavelmente, uma igreja fundada por aqueles irmãos que creram no dia de Pentecostes e haviam voltado para Roma e ali começaram agora a se reunir. Então eles precisam saber de uma descrição detalhada do que é o Evangelho. A fé deles ainda se mistura muito com o judaísmo. Eles precisam entender exatamente o que é isso. Então é onde Paulo vai fazer uma exposição mais detalhada sobre todos os aspectos do Evangelho. Mas ele faz isso usando uma estrutura bem interessante que ele repete em outras epístolas. Mas aqui em Efésios também fica muito claro. A epístola é dividida em duas partes. A primeira parte, do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo fala sobre o Evangelho, o nosso estado, a graça que nos alcançou e tudo como isso nos transforma. E na segunda parte, do capítulo 12 até o capítulo 16, ele fala sobre os efeitos dessa graça, ou seja, como eles deveriam viver a partir daí. Por isso que o capítulo 11 termina com uma doxologia, um cântico de louvor e adoração ao Senhor, termina com essa adoração ao Senhor por tudo que ele tinha falado sobre como Deus nos alcançou. E o capítulo 12 começa com uma exortação. Rogo-vos, pois, irmãos, que... Aí ele vai dizer, transformeis o vosso pensamento, o vosso corpo e todas as partes práticas disso. Essa divisão é muito interessante e já nos traz uma aplicação teológica. Veja que Paulo começa na primeira parte falando do que Deus fez por nós, quem nós éramos e o que Deus fez. Na segunda parte ele fala como nós respondemos a isso. Isso já nos traz a indicação de nós entendermos que é Deus quem age na nossa direção. E quando Ele age na nossa direção, o que Ele faz por nós, então, nos capacita a respondê-lo de forma adequada com a nossa vida de santidade. Logo, não é a nossa vida de santidade que atrai o favor de Deus. Não é faça isso e Deus vai te abençoar, faça aquilo e Deus vai ser com você, haja assim e você vai ser salvo. Não, porque Deus nos transformou em primeiro lugar, nós somos capacitados a viver de maneira que o agrade. Agora, quando nós olhamos o conteúdo da epístola, Paulo também divide ela em algumas partes. Eu vou falar de forma bem resumida, obviamente, tem muito conteúdo nessa epístola. Mas do capítulo 1 até o capítulo 3, basicamente Paulo mostra como todos os homens são culpáveis diante de Deus. Não há um justo sequer. Todos nós estamos condenados pelos nossos pecados, sejamos judeus ou gentios. Os judeus tinham a lei de Deus e não conseguiam a seguir, porque é impossível para o homem seguir a lei de Deus plenamente. Os gentios, mesmo sem a lei de Deus, a tinham gravada nos seus corações, percebiam pela criação e pela natureza, então, portanto, também são indesculpáveis. Logo, capítulo 1 até o capítulo 3 serve a tese de que todos nós somos culpados diante de Deus. Todos nós somos pecadores, e o salário do pecado é a morte, então todos nós estávamos condenados à morte. No final do capítulo 3 e no capítulo 4, capítulo 5, Paulo começa a falar sobre a justificação. Nós somos declarados justos, não por obras, mas pela graça, pela obra de Cristo Jesus na cruz, pelo sacrifício de Jesus. Então Deus agora consegue se relacionar conosco, esses homens pecadores e maus, porque Cristo ocupou o nosso lugar na cruz e somos declarados justos, justificados. Capítulo 4, ele fala bastante sobre Abraão. Capítulo 5, ele fala que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, tirando todo o mérito nosso. No capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, esses três capítulos formam uma trinca. O capítulo 6 mostra como nós devemos viver, qual é o ideal de vida cristão. Estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Não somos mais servos do pecado, mas escravos da justiça. E ele fala desse viver em santidade. O capítulo 7 mostra a dificuldade e a luta que existe conosco. O bem que eu quero fazer, não consigo. O mal que eu não quero fazer está sempre diante de mim. Ele termina falando graças a Deus por Jesus Cristo. O capítulo 6, então, portanto, mostra o ideal, como nós devemos ser, como devemos buscar ser, lutar para ser. O capítulo 7 nos mostra a realidade. Muitas vezes não conseguimos. E isso pode trazer um certo desespero no nosso coração. Por isso, no início do capítulo 8, ele fala da doutrina da adoção. Nós fomos considerados não somente justos, mas filhos de Deus. Fomos adotados por Cristo. E agora, adotados em Cristo, nós somos filhos do Pai. E ele termina trazendo um refrigério para o nosso coração, que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
Nada. Então veja, no capítulo 6 é o ideal, no capítulo 7 é a realidade, como nós somos ainda e lutamos contra o pecado. Mas no outro ele traz um refrigério ao nosso coração. Isso não pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque somos seus filhos. Capítulo 9, 10 e 11, novamente uma outra trinca. E aqui ele fala mais especificamente sobre a relação de Israel e dos salvos. Os salvos não fazem parte necessariamente da nação de Israel, mas não quer dizer que Deus tenha escolhido errado Israel. Mas Paulo vai desenvolver a sua ideia, mostrando que a rejeição de Israel serviu a um propósito divino para atrair os gentios e também a atração dos gentios ao propósito divino de colocar ciúmes no coração dos judeus. Olha que coisa linda! Todas as coisas acontecem de acordo com o propósito de Deus. E ele termina, como eu tinha dito, o finalzinho do 11 com uma doxologia, uma palavra de adoração. A partir daí, do 12 em diante, são as atitudes práticas daqueles que creram em Jesus, têm uma vida transformada. Eles são agora uma nova criatura. Eles têm as suas mentes transformadas. O seu corpo é um sacrifício vivo ao Senhor. Ele vai tratar como tudo isso se expressa na vida cristã. Que Deus nos abençoe. Um abraço, queridos.